Olá, tudo bem? Aqui é o Guilherme. Hoje é 6 de outubro, meio-dia e 10. Então, boa tarde, quem estiver assistindo de tarde, enfim. Eu queria trazer uma ideia que eu já tinha pensado há algum tempo e discutindo com alguns amigos recentemente, a gente trouxe essa mesma ideia e trocamos essas ideias e tal, né? Sobre a evolução intelectual e a evolução moral da humanidade como um todo, né? É, elas não caminham juntas, né? E aí o que isso implica, né? Então vamos lá, evolução intelectual. A gente a gente está evoluindo intelectualmente muito e muito rápido, né? Estamos aí para falar de IA, estamos aí para falar de viagem ao espaço, viagem à Lua, ah, né, a SpaceX, a Blue Origin, né, a SpaceX do Elon Musk, a Blue Origin do Bezos, sem querer, inclusive, fazer nenhuma apologia a esses caras, mas se não fosse eles, também seriam outros, sabe? Independente deles, a gente ia estar chegando como humanidade, como espécie, a essas conquistas de qualquer forma, né? Eu falo viagens, a gente já foi para a Lua, obviamente, mas eu falo as viagens e para o espaço, né? Mas essas viagens estão começando a se tornar comerciais. É claro que vão valer milhões de dólares e reais ainda, mas só que já estão abertos aos civis, né? Não só aos militares, enfim. Então, a gente está começando. É isso, a gente já está no limite de começar a exploração espacial, né? Só que a gente ainda tem problema de fome no mundo, guerras acontecendo, a nossa evolução moral ela está muito abaixo ainda da espiritual, né? Ah, eu conversei também até esse assunto com a minha irmã, que estuda aqui na Unicamp, e ela estava falando sobre um problema da educação de um professor de laboratório de física, enfim, e que o laboratório os alunos não estão chegando preparados para aquela matéria, e aí o professor pensou então em colocar uma nota de corte para aquela matéria ou para o curso todo de física, agora não lembro. E cara, se ele coloca uma nota de corte ali, todos aqueles alunos que estão lá, assim, 90% dos alunos não iam estar fazendo aquela matéria. Então a nota de corte com certeza não é a melhor solução. A gente tem que tentar buscar outros meios de mudar a grade, mudar outras coisas. Eu estava discutindo com a minha irmã, né? Então é isso. Às vezes as pessoas, quem já evoluiu muito intelectualmente, né? Essas pessoas que estão na fronteira mesmo, né? Da ciência, do saber, assim, eles não conseguem às vezes parar, olhar para trás e ver que tem muita gente para chegar junto, né? A gente precisa evoluir junto. Então, o que a gente precisa às vezes é parar e trazer esse pessoal para todo mundo ficar equilibrado e a partir de então conseguir evoluir todos juntos, né? Aí voltar a evoluir. Podemos nos separar e evoluir intelectualmente e moralmente, mas só que a gente precisa a gente precisa igualizar, ixi, agora não sei. A gente precisa deixar isso igual, né? Equalizar isso. E porque, por exemplo, uma ideia que eu tenho sobre isso, uma ideia futurista até, é de que nós poderemos ser os nossos próprios extraterrestres, nossos próprios aliens, né? Porque a gente conseguindo. Cara, e essas histórias de viagem para a Lua que eu comecei trazendo no vídeo é, é super recente. É recente e está recente, né? Essas viagens comerciais estão para acontecer, eu acho que nos próximos anos, 26, 27 já. E, e assim, para uma viagem comercial na Lua acontecer. E assim, e não é nem de descer na Lua, é dar a volta nela, tipo, ir e voltar, fazer um oito, assim, e volta para a Terra, né? E, cara, então pra gente pisar na Lua comercialmente, começar a ter uma civilização lá daqui 100, 200 anos, e aí depois então Marte, que depois não sei o que, não sei o que, e aí
em questão de 1000 anos, vamos chutar que em 1000 anos a gente tenha colonizado a Lua, sabe? Chutando bem alto mesmo, daqui 1000 anos, 3025. Então, e que mais 500, em 3525 a gente já tenha colonizado Marte também. Então, assim, se a gente colonizar esses planetas, as pessoas que nascerem lá vão ser marcianos, né? Não vão ser terrestres. Do mesmo jeito que um brasileiro, quando nasce, quando casa com uma outra pessoa da Holanda e a criança. Tipo, os dois são brasileiros, né? O brasileiro e a brasileira estão morando na Holanda e o filho nasce holandês. Do mesmo jeito, quando um casal de terrestres tiverem um filho em Marte, eles vão ser marcianos, né? Então a gente vai. Então, mas só que a gente não vai deixar de ser humanidade. A gente vai ser uma espécie que começa a ser intergaláctica, né? A gente, então, seremos nossos próprios extraterrestres. Isso que é uma ideia que eu já tinha pensado há muito tempo. Mas só que para isso acontecer, a gente não basta só evoluir intelectualmente, cientificamente, plá, 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 sendo que a gente não conseguiu ainda salvar o nosso próprio planeta, né? A gente não tem ainda fome, miséria e guerras acontecendo ainda aqui, né? Ainda hoje aqui. A gente não conseguiu humanitariamente, moralmente, aí eu não queria usar, mas agora já nesse ponto do vídeo, espiritualmente, consertar isso, né? Resolver isso. Então, e aí eu acho que entra um pouco na data limite de Chico Xavier, que ele falou isso, que ia ser em 2019, mas só que, sabe, a gente não tem que. É isso que às vezes a gente fala, sabe, 2019 vai cair um meteoro aqui, vai mudar tudo. Cara, não aconteceu e não é isso que vai acontecer. A gente tem que saber que existem mentores mentorando a Terra, né? Até o próprio Jesus, né? Dizem que Jesus é o governador planetário, é o nosso governador do nosso orbe, da Terra como um todo, né? Isso se não até se não do nosso próprio sistema solar, mas isso não vem ao caso. O que importa é saber que a gente está sendo direcionado, sabe? Cara, vem por aqui, não aperta o botão de soltar uma bomba nuclear, né, nos Estados Unidos, na China, ou vice-versa, ou na Rússia, né? Então a gente é mentorado, mas só que a gente tem que começar a andar pelas próprias pernas. A gente já teve muitos exemplos, né? Jesus, Buda, Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier e tal, sabe? E ao redor do planeta todo. A gente já tem maturidade o suficiente para começar a caminhar pelas próprias pernas, né? Entender, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Mas às vezes parece que a gente teima e quer discutir, quer brigar, né? Então, acho que a visão é um pouco essa que eu queria trazer assim, né? Então, para a gente chegar lá e ser uma espécie interplanetária, né, de vários planetas e depois intergaláctica, eu falei intergaláctica, né, mas interplanetária primeiro, depois a gente conhecer outros sistemas solares, né, os sóis mais perto da gente, eu acho que o Sol mais perto da gente está a 40 anos-luz, né, então assim, se a gente viajasse na velocidade da luz, a gente ia demorar 40 anos para chegar lá. Então assim, tá longe, né, então é isso, a gente tem que começar a cuidar do que está próximo. Mas eu não estou falando dos planetas, o que está próximo é o nosso próximo que mora na rua do lado, não. O mendigo que mora na rua vizinha sua. Sabe, a gente não tem esse amor ao próximo, literalmente, para querer explorar outros orbes ainda, né? É uma visão que eu já tive há uns anos, discuti com alguns amigos e tal, trocamos essa ideia, né? O que vocês acham? Comenta aí, vamos trocar essa ideia também, né? Valeu, obrigado.